Bom dia, senhoras e senhores. Domingão, comendo solto. Dia 6 de fevereiro, concurso do Mato Grosso do Sul, segunda fase. Há uma incógnita sobre a segunda fase do concurso de Goiás, mas eu presumo que seja posterior ao carnaval. Como o Brasil começam as coisas posteriormente ao carnaval e o Covid, carnaval, não vai ser uma exceção, pessoal. Então, vou ser bem claro em relação a isso. Pessoal, hoje eu vou falar uma coisa sobre ato notarial e até sugiro o seguinte texto. Um texto do colega Fernando Domingos Carvalho Blasco, sobre ato notarial e o processo civil. A gente fala com o notário, o registrador, ele é um agente do extrajudicial, mas ele facilita muito, principalmente a versatilidade da produção de prova na ata notarial. Se você for ler a possibilidade que pode fazer a prova no 384 do Código de Processo Civil, por exemplo, as fotos, a remoção, a existência de algum ilícito civil ou penal, ou seja, facilita. Eu até tenho uma seguinte analogia, que até o DG no blog dele fala o seguinte: ato notarial é o quê? É como se fosse uma foto escrita. E essa foto escrita, por sua vez, o que acontece? Ela já cria uma certa prova. E uma prova dotada de fé pública. Ou seja, imagina o risco de perecimento do direito. Você pode gerar uma produção antecipada de prova com a ata notarial. E isso aí, se a gente acreditar e ver que o rol, por exemplo, da tutela de evidência do 311 não é taxativo, que é da tutela de evidência, você vai usar o quê? O uso da ata notarial, ele facilita o uso da tutela de evidência, porque a natureza da ata notarial ela é documental, mas ela cria uma prova, é dotada de uma fé pública. E tem mais uma coisa, uma fé pública de fatos constatados pelo tabelião, sem, obviamente, o juízo de valor, o juízo valorativo. E por que não tem o juízo valorativo? É até para uma apreciação a posterior, seja o juiz, seja o registrador, seja alguma outra autoridade administrativa decisória, por exemplo, num procedimento de justificação administrativa, que pode ter como instrumento a ata notarial. Olha só, até no processo administrativo, que vocês podem ver. Pode-se produzir a prova testemunhal, até do Fernando Blasco, esse texto aqui tem uma certa divergência, pelo que? A questão da submissão ao contraditório. Mas, logicamente, como há o contraditório diferido, ou seja, pode haver uma impugnação pela parte ex-adversa. E você já colheu a testemunha. Qual que é até o efeito penal? Quando a testemunha mente nesse caso, ela não comete um falso testemunho, mas sim o quê? Uma falsidade ideológica, uma vez que é vedado a analogia in mala partem para o direito penal. Olha só, porque você produz prova em juízo, por mais que tenha efeitos reflexos em juízo, o testemunho falso, há uma falsidade ideológica quando você mente para o tabelião. Infelizmente as pessoas não levam muito a sério a falsidade ideológica, esquece até o teor do artigo 299, então por isso muitas vezes precisa de respaldos maiores, como o reconhecimento de firma, ou a constatação notarial, entre outros e outros e outros. Boa fé no Brasil, infelizmente, não há. Seja em todos os ramos do direito, previdenciário, direito de família, as pessoas estão ficando, desculpe com todas as vênias aos amigos e colegas, seguidores do canal, aproveitando da própria torpeza. E isso tem as seguintes explicações. A seriedade
precisa de uma burocracia, um crivo judicial, uma ratificação, um cross-examination pelas testemunhas, ou seja, a alegação perante o tabelião tem a fé pública, tanto isso que inverte-se o ônus da prova da veracidade. Só que não submeteu ao crivo do contraditório. A tônica da prova da produção de provas em juízo é o quê? O contraditório. Entendeu? Tanto isso que não existe no nosso sistema a prova tarifada. Você tem uma persuasão racional. A única questão de prova livre é no júri, de acordo com o Código de Processo Penal. Mas isso não vem ao caso, estamos falando de processo civil. Outra versatilidade que os advogados não olham, da notificação extrajudicial na tutela de remoção do ilícito. Foi comprovado a inexistência ou a inércia do ex-adverso em remover determinado ilícito. E isso até facilita eventual tutela de urgência. O risco ou manifesto propósito protelatório do réu. Olha só a versatilidade também. Estamos falando de ato notarial e agora da notificação extrajudicial. E eu não duvido daqui a um tempo que o protesto comece também a ter instrumentos que facilitem tanto o credor quanto o devedor. O protesto muito facilita a vida do credor, mas do devedor, por exemplo, quando ninguém fala sobre a mora accipiendi. Existe a mora accipiendi no direito civil e a gente sempre esquece, a gente sempre pensa na mora solvendi, que é a mora de pagar. Mas como se comprova a mora accipiendi? A notificação extrajudicial pode comprovar? Pode. Mas o protesto, muitas vezes, poderia muito bem facilitar isso. Vai chegar um momento também, pessoal, do protesto ser o tabelião de protesto analisar também a prescrição. Se a gente analisar, passou da vez dessa análise em relação à prescrição pelo tabelião de protesto. O tabelião de protesto é profissional do direito, ele pode muito bem analisar a prescrição. Aí teria uma razão ontológica de dizer que não. Mas a ação de sustação de protesto para não afastar do poder judiciário. Mas não vai afastar do poder judiciário, porque ainda existem ações anulatórias para tanto. Do ato do juiz, você pode suscitar dúvida quando o tabelião eventualmente, se não tivesse a disposição da lei de protesto da não análise de prescrição, de suscitar eventualmente dúvida. Até, por exemplo, quer ver um exemplo no contraditório diferido? Quando o registrador indefere o pedido, julga improcedente, vou botar entre aspas, o pedido da usucapião, ele não tem um pedido de reconsideração e ainda você pode submeter a juízo essa análise. Olha só, a decisão administrativa nossa não forma coisa julgada. Então, por isso que ainda pode submeter ao juízo. E ainda mais, e devolver por meio da dúvida a matéria extrajudicial pro juízo. Olha só a versatilidade. Então, pessoal, pensem bem sobre ato notarial, a notificação extrajudicial, estudem direito notarial e registral, até para você, processualista, para ter uma maior versatilidade. Porque o que acontece? Somos versados nas nossas faculdades a pensar no litígio, a pensar no juízo. Tanto isso que você vai pegar numa sala de primeiro semestre, o que vai acontecer? Quantas pessoas vão querer, por exemplo, ser notários ou registrador? Eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero ser promotor de justiça. Porque muitas vezes nem sabe que o registrador e o tabelião é concursado. Tem esse risco mesmo de ocorrer.
Pessoal, era apenas algumas críticas de domingo que eu tinha a dizer, da versatilidade da ata notarial, da notificação extrajudicial, do uso de ferramentas do extrajudicial no processo civil, para vocês terem abrirem um pouco a cabeça. Ok, pessoal? E mais uma vez, como eu falo, para começar bem a semana, fé no Pai, que o áudio sai. Muito obrigado, um bom domingo.